Olá, turminha. Sejam todas e todos bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos dar continuidade ao estudo dos polinômios aos casos de fatoração, ok? Então vamos lá, venham comigo. Atenção, pessoal. Fatoração de polinômios. Vamos trabalhar agora um caso do polinômio, chamar aqui de quinto caso, né? Nessa segunda parte da nossa aula, vamos trabalhar o caso em que nós temos um trinômio do segundo grau e nós vamos fatorar a partir das suas raízes. Se temos um trinômio do segundo grau aqui, do tipo ax2 mais bx mais c, e se calcularmos as raízes desse polinômio, e as raízes forem, vamos supor que as raízes nós chamamos de x1 e x2. Tá certo? x1 e x2 são as raízes. Lembrem-se que uma das formas de calcular as raízes de um polinômio do segundo grau, o método mais conhecido é utilizando a fórmula de Bhaskara. Vocês lembram? A gente chama x', x2', ou x1 e x2. Aqueles dois valores que a gente calcula são exatamente, que podem ser até dois valores, são as raízes desse polinômio. Então, se tivermos um polinômio do segundo grau, com o delta maior do que ou igual a zero, que tenha duas raízes distintas ou duas raízes iguais, nós poderemos fatorar do seguinte modo. A gente pega o coeficiente a, se ele for diferente de 1, se for igual a 1, eu não preciso colocá-lo, e faz vezes x menos x1, onde x1 é uma das raízes, e vezes x menos x2, onde x2 será a outra raiz do polinômio. Ok? Vamos deixar isso claro, pessoal, com um exemplo, deixar mais claro com um exemplo, beleza? Vamos tomar aqui o seguinte polinômio. Se tivermos, por exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 6. Como é que a gente consegue fatorar este polinômio? Veja que neste caso nós temos um polinômio do segundo grau e ele não é um quadrado perfeito. Por não ser um quadrado perfeito, nós vamos fatorá-lo a partir das suas raízes, beleza? Para calcular as raízes, vocês estão lembrados que nós podemos utilizar um método que é o mais conhecido. Existem até outros métodos mais práticos, mas esse é bem conhecido, por isso vamos utilizá-lo, que é determinar as suas raízes utilizando a famosa fórmula de Bhaskara, né? Como se estivéssemos resolvendo uma equação do segundo grau. Então a gente tira aqui, o valor de A vale 1, o valor de B vale menos 5, o valor de C vale 6. Aí a gente calcula aquele tal do delta, né? O discriminante, delta vale B quadrado, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Logo, o delta será, o B vale menos 5, vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, e C, que é 6. Logo, o delta será 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Nesse caso, o delta vale 1. Não é isso, pessoal? Calculado o delta, a gente vem aqui e vai e calcula utilizando aqui a fórmula de Bhaskara, as raízes. Vocês lembram que x é igual a menos b, na fórmula de Bhaskara, né? Mais ou menos raiz do delta, sobre 2 vezes o valor de a. É isso? Ora, o delta vale 1, portanto, a raiz do delta, raiz quadrada de 1, também é 1. É isso? Então, vem aqui, vamos lá, acompanhem comigo. Pessoal, estou resolvendo um pouco rápido essa equação de segundo grau, porque eu creio que todos dominam muito bem essa resolução. Estou resolvendo essa primeira só para relembrar. A partir da próxima, eu já darei os valores das raízes e considerarei que vocês dominam esta resolução. Então, aqui, ó, menos por menos mais, fica 5, mais ou menos. Raiz quadrada de 1 é 1, e 2 vezes A, 2 vezes 1, 2. E aí a gente calcula as duas raízes, o x1 e o x2. Toma uma somando e a outra diminuindo, né? Eu vou começar aqui diminuindo, ó, 5 menos 1. 5 menos 1 sobre 2, 5 menos 1 é 4, dividido por 2 dá 2. E a segunda raiz, vou pegar somando, 5 mais 1 sobre 2, que dá 6 dividido por 2, que dá igual a 3. Bem, deste modo, o nosso polinômio, vou escrevê-lo bem aqui, ó, que é x quadrado menos 5x mais 6, na sua forma fatorada ficará, ó, você toma x, esse menos é da fórmula, então x menos uma das raízes, x menos 2, que multiplica x menos a outra raiz, menos por mais, menos 3. Eu chamo a atenção que quando as raízes vêm aqui para dentro, elas vêm com o sinal invertido. Ó. Se ela for positiva, vem negativo, o 3 é positivo, vem negativo.
Se uma das raízes for negativa, ela vem positivo. Claro, se ambas forem negativas, ambas vêm para cá positivo. E esse A, professor, que não apareceu, é porque nesse caso o A vale 1, tá certo? Então não preciso colocar 1. Mas se o A que é o coeficiente de x quadrado, for diferente de 1, você coloca ele aqui fora, tá certo? Multiplicando. Então esta é uma forma bem prática de fatorarmos um polinômio do segundo grau que não seja um trinômio quadrado perfeito. Vamos tomar outro exemplo desse tipo para ficar bem claro, tá bom? Vamos lá, comigo, ó. Atenção. Vamos aqui um segundo exemplo desse caso, o caso em que nós temos um trinômio do segundo grau que não é quadrado perfeito, mas que pode ser fatorado a partir de suas raízes. Se tivermos assim, pessoal, ó, x quadrado mais 7x mais 14. Como fatoraríamos este polinômio? Bem, aqui nós vemos que este polinômio não é um quadrado perfeito, 14 não é quadrado perfeito, mas nós podemos calcular as suas raízes. Calculando as suas raízes utilizando a fórmula de Bhaskara, eu vou fazer mais este caso aqui, né? O A vale 1, o B vale 7, o C vale 14, né? O que nós podemos fazer aqui, pessoal? Desculpe, o C aqui, pessoal, por favor. Esse C aqui eu vou colocar ele valendo 10, tá bom? Valendo 10. Para termos raízes inteiras, beleza? O C vale 10. Muito bem. Atenção, ó. Calculamos aqui o delta, né? Isso, o delta vale B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, né? Então, o delta será 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 10. O delta vai valer 49 menos 40. Logo, o delta vale 9. E aí a gente usa a fórmula de Bhaskara, x igual, atenção, menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes o valor de a, não é isso? Então, x igual, atenção, menos b fica menos 7, mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3, sobre 2 vezes 1, 2. Tomamos um valor com o sinal de menos, vai ficar menos 7 menos 3 sobre 2, que dá menos 10 sobre 2, logo nós temos menos 5. E o x2 a gente toma agora com esse sinal do meio aqui, o mais, né, pessoal? Fica menos 7 mais 3 sobre 2, que dá menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Portanto, na sua forma fatorada, o nosso polinômio ficará, atenção, ó, atenção, você toma x, né? Aqui o polinômio que é x quadrado mais 7x mais 10 será igual a x menos da fórmula, ó, tá aqui as duas raízes, então é x menos cada uma das raízes, menos por menos mais 5, vezes x menos da fórmula por menos daqui, ó, menos por menos mais 2. Então, o nosso polinômio x quadrado mais 7x mais 10, na sua forma fatorada, fica x mais 5, que multiplica x mais 2. Ficou claro, pessoal? Então, se tivermos um polinômio do segundo grau que não é quadrado perfeito, nós podemos verificar se ele tem raízes reais. Tendo raízes reais, ele pode ser fatorado nesta forma sempre. A que multiplica x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz, ok? Menos aqui, ó, as raízes entram com o sinal invertido, beleza? Vamos trabalhar mais outros casos de fatoração. Atenção, vou chamar aqui de sexto caso. Vamos trabalhar o seguinte caso, pessoal. Quando nós temos a soma entre, né, dois cubos. Nós vamos trabalhar a soma e a diferença entre dois cubos. É também um caso notável de fatoração, a soma entre dois cubos, tá certo? Seria esse caso aqui, ó, a ao cubo mais b ao cubo. Quando nós temos a soma entre dois cubos, essa soma pode ser fatorada do seguinte modo. A gente retira os cubos, fica a mais b vezes, aí a gente faz o seguinte, ó, fica a ao quadrado, o quadrado do primeiro, atenção, se aqui for mais,
aqui é mais, e o segundo termo aqui fica negativo, ó, menos A, que multiplica B, mais B ao quadrado. Vê se vocês me entenderam, pessoal. Quando nós temos a soma entre dois cubos, é a soma desses termos sem os cubos multiplicados pelo quadrado do primeiro menos o primeiro vezes o segundo. Não confunda com o quadrado da soma de dois termos. Não tem um 2 aqui, ó. É o quadrado do primeiro menos o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tá certo? E aí, na mesma linha, vou chamar aqui de sétimo caso, é que se tivermos a diferença, eu vou botar ambos aqui para a gente comparar, porque são bem semelhantes. Se tivermos a diferença entre dois cubos. Pessoal, se tivermos a diferença entre dois cubos, como é que fica a fatoração? Trabalho já exemplos de ambos, pessoal. Se tivermos A ao cubo menos B ao cubo, nós vamos fazer o seguinte, ó, vai ficar A menos B, retiramos os cubos, ó. Quando aqui é mais, aqui é mais. Quando aqui é menos, aqui é menos. Ó. Na primeira soma aqui, né? No caso, fica uma diferença. Aí a gente repete aqui igualzinho, só que esse termo vai ser positivo. Vai ficar A quadrado mais AB mais B quadrado, tá certo? Então, se tivermos a soma de dois cubos, é a soma desses dois termos sem os cubos multiplicados pelo quadrado do primeiro menos o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Se for a diferença entre dois cubos, é a diferença desses dois termos sem os cubos multiplicado por o quadrado do primeiro mais o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tá certo? Vamos trabalhar aqui exemplos em cada caso por obséquio, acompanhem comigo. Vamos trabalhar um exemplo aqui, ó, pessoal. Se tivermos, por exemplo, x ao cubo mais 8. Se você observar com atenção, esse 8 pode ser escrito como uma potência de um cubo também, né? O cubo de 2. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo x ao cubo mais 2 ao cubo. Para isso, basta fatorar o 8. Ó. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. E 2 por 2, 1. Isso dá 2 elevado a 3. Então, percebam que nós estamos diante da soma de dois cubos. Ó, daqui para cá, nós não fatoramos ainda, pessoal. A gente apenas reescreveu fatorando 8 e representando como um cubo. Ou seja, como a soma de dois cubos. E como é que fica a fatoração? Comparando aqui, ó. Retiram-se os cubos, então fica x mais 2 que multiplica. Aí você pega o primeiro e eleva ao quadrado, fica x ao quadrado mais... Multiplica o primeiro pelo segundo, x vezes 2, que dá 2x. Aqui é menos, né, pessoal? Atenção, ó, aqui é menos, né? Vamos prestar atenção para a gente não cometer vacilos. Menos. Mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado, 4. Vocês me entenderam? Primeiro, pega-se os dois termos sem os cubos, vezes. Eleva o primeiro ao quadrado, x quadrado, menos 2 vezes x, 2x, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. Ok? Vamos trabalhar outro caso. Se tivéssemos assim, pessoal, ó, m ao cubo mais 1000. 1000 nós sabemos que é 10 elevado ao cubo, então nós poderíamos reescrever como sendo m ao cubo mais 10 ao cubo, que daria m mais 10, ó. Analogamente, pegamos os dois termos sem os cubos, vezes o quadrado do primeiro, fica m ao quadrado, menos m vezes 10, que dá 10m, mais 10 ao quadrado, que é 100. Vocês me entenderam, pessoal? Analogamente, aqui é um exemplo 1 e um exemplo 2, vamos trabalhar aqui exemplos da diferença entre dois cubos. Se tivermos, por exemplo, y ao cubo menos 1. 1 é o cubo do próprio 1, né, pessoal? Isso aqui, esse 1, eu posso ver como sendo 1 ao cubo. 1 ao cubo é 1. Então, nós podemos escrever aqui como sendo y menos 1, retiram-se ambos os cubos, vezes o primeiro ao quadrado, que dá y quadrado, mais, olha, se aqui for menos, aqui é menos, mas aqui é tudo positivo. Aí você multiplica os dois, y vezes 1, que dá y, e mais o quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, 1.
Se a gente desenvolver esse produto, chega exatamente nessa diferença entre dois cubos. Vamos ver um outro exemplo? Vou chamar aqui de exemplo 2, pessoal. Se tivermos, por exemplo, P ao cubo menos 125. Atenção, pessoal. Se fatorarmos 125, bem aqui, ó, 125, como termina em 5, pode ir por 5, que dá 25. 25 por 5 dá 5. E 5 por 5 dá 1, né, pessoal? Então, dá 5 elevado a 3. Podemos reescrever esta diferença como sendo P ao cubo menos 5 ao cubo. E estaremos diante da diferença entre dois cubos, que é igual sempre a quê? A diferença entre os termos sem os cubos vezes o quadrado do primeiro mais o primeiro vezes o segundo, P vezes 5, 5P, mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado, 25. Vocês me entenderam estes casos de fatoração trabalhados nesta videoaula? Vejam que nós trabalhamos a fatoração de um trinômio que não é quadrado perfeito a partir das suas raízes e também trabalhamos outros dois casos notáveis de fatoração. A soma entre dois cubos e a diferença entre dois cubos. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Vamos ficando por aqui com mais esta videoaula. Um abraço a todos e até a próxima. Fui!